Então, boa noite, pessoal. Atendendo ao pedido de alguns amigos, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para explicar algumas coisas. Como eu acho que as coisas que eu vou explicar aqui são um pouco mais importantes do que a minha apresentação, então eu vou cortar minha apresentação e falar do que eu tenho para falar para ser mais objetivo. Recentemente eu assisti uma entrevista do pastor, escritor, empresário Silas Malafaia com a jornalista Marília Gabriela. Algumas coisas me deixaram intrigado. Não costumo assistir esse tipo de programa, mas a pedido também de amigos, eu resolvi assistir e tenho algo a dizer sobre isso. Primeiro, o problema que se evoca na entrevista de Silas Malafaia com Marília Gabriela tem um eixo principal que é a religião. E em segundo, eles entram numa temática que é a sexualidade. Vou primeiro falar sobre a religião para depois falar sobre sexualidade. Pelo que eu compreendi, segundo a entrevista e segundo a postura do pastor Silas Malafaia, ele não separa religião de política. Eu acho que deve se compreender, e é muito perigoso que não se compreenda isso, que religião seja uma instituição separada da política. Como eu compreendo isso? A política é fruto das ações humanas. A religião também. Só que a religião ela pode ser vista em dois pontos de vista. O primeiro, do ponto de vista humano, institucional, fruto das relações do fazer humano, e do segundo ponto de vista, que é o ponto de vista teológico, que eu não vou entrar nesse mérito, porque diz respeito a Deus, a crença de cada um com Deus ou com deuses, e não é a questão aqui. A questão aqui ela é humana e ela é cultural e institucional. Então vamos falar de religião no ponto de vista humano. Então, a religião. A religião, como nós compreendemos hoje, institucional, ela é bem recente. Falar de religião não é necessariamente falar de crença, não é necessariamente falar de crer em alguma entidade superior ou não. Quando eu falo religião, eu falo da própria instituição humana. Eu acho muito tendencioso colocar a religião acima de outras instituições. Como fazer humano, como fruto das relações humanas, como uma instituição humana, a religião ela deve ser compreendida da mesma forma, por exemplo, que o direito, que a literatura, que outras instituições humanas que prestam para um bem comum. Para um bem comum. Isso é muito claro quando, por exemplo, nós observamos o direito, que ele tem a funcionalidade dele é muito mais palpável e maleável na vida cotidiana. A religião também tem esse poder. Tem esse poder, como por exemplo a caridade, que é uma virtude cristã, que ela toca a vida cotidiana, assim também como o direito e a literatura também tem seus méritos. Mas quando nós analisamos as instituições humanas, nós estamos falando de humanos, de seres humanos. Então não se fala de humanidade sem falar de cultura. Então isso tudo são valores culturais e devem ser compreendidos da mesma forma. Quando se coloca a religião no mesmo âmbito que a política, de automático pode ser tendencioso de colocar também a teologia em crédito, a ponto de um sujeito não saber separar a religião de política e de crença. É claro que toda instituição ela tem um papel de congregar. E hoje, pelo menos eu observo que a política moderna ela está no mesmo patamar, por exemplo, que a teologia medieval. Isso a ponto de dizer, por exemplo, o valor de uma pessoa dizer está escrito na Bíblia tem o mesmo valor de verdade hoje de dizer que está provado cientificamente. Não é dizendo que nem a Bíblia nem a ciência são verdades ou inverdades, mas são valores que devem ser compreendidos em seu tempo. Há uma sacralização da ciência hoje também que ela tende para uma perspectiva quase teológica. Então, as ciências médicas, elas não nos contemplam com uma resposta plausível para o problema da religião
que não é o problema da medicina, das ciências médicas, tampouco da sexualidade. Eu não vejo o problema pelo âmbito genético, também não vejo o problema pelo âmbito organizacionista, de dizer, por exemplo, é apenas um pênis ou apenas uma vagina. Comportamental, pode ser comportamental se for analisado pelo lado humano da coisa, pelas ciências humanas, as ciências do espírito. Se ele for compreendido comportamentalmente pela medicina, como a psicologia hoje em algumas instituições está se mostrando, também não vai conseguir nos contemplar como uma resposta. Então, trazendo a problemática para essa questão humana, em relação à sexualidade, eu percebo o problema que se evoca para mim é uma questão de identidade sexual. Porque o sujeito, dentro das relações humanas, dentro das instituições humanas, vai se perceber. A partir do momento que eu rotulo como homossexual, heterossexual, pansexual, bissexual, ora, esses conceitos não existem na natureza. Esses conceitos são fruto das relações humanas, são criações humanas. Eu não vejo, por exemplo, meu cachorro dizendo que é heterossexual, eu não vejo minha cachorra dizendo que ela é heterossexual. Por quê? Tem órgãos sexuais, são mamíferos, mas essa questão da medicina não contempla. Então, trazendo para uma questão da identidade sexual, que não é simplesmente organizacionista, não é também puramente organizacionista, não é puramente comportamental, mas é como o sujeito se insere dentro de um núcleo social, dentro de uma civilização, que é o problema. Então, quando se coloca um valor religioso, uma moral cristã, uma moral, sei lá, de qualquer outra religião, do ponto de vista político, para delegar sobre o comportamento daquela pessoa ou não, isso não dá certo, porque são perspectivas diferentes. O problema não é achar, porque está tudo sendo visto como se fosse um problema, como se fosse um problema no sentido pejorativo da coisa, como se fosse uma verdade que deve ser abolida, uma moral que deve ser cassada, um comportamento que deve ser cassado. Não. A família, assim como as outras instituições, fruto das relações humanas, ela também é passiva de metamorfose. A família, por exemplo, no século XVIII era uma, e a sexualidade se resumia a um leito dos pais do pai e da mãe. Hoje em dia, uma mãe solteira pode criar 2, 3 filhos e é considerado família. Então, como, por exemplo, botar um valor pétreo de família para delegar sobre alguma coisa, ou dizer alguma verdade religiosa para delegar sobre alguma coisa? Não contempla. Então, o problema deve ser visto nessa perspectiva de identidade e a relação do sujeito que se identifica de alguma forma com o outro. Eu acredito que é possível sim uma convivência mútua. O que acontece é porque vivemos hoje numa sociedade, muitos dizem globalização, mas para mim, que não deixa de ser diferente, vive numa única sociedade mundial, digamos como se fosse uma única civilização, com culturas diferentes, muito diferente, por exemplo, da ficção científica. É um exemplo que eu sempre gosto de dar para ser entendido. Por exemplo, Star Wars. Existe um planeta gigantesco com uma cultura, uma dança, uma arte, uma música. Não é o caso, por exemplo, da Terra, que se contempla com inúmeras civilizações. Quando nós percebemos que quando nós admitimos o fim de um monopólio cultural, seja ele verdadeiro ou ilusório, percebe-se de súbito que nós não somos os únicos no mundo. Existe um outro que está para além de nós. É no caso, por exemplo, da cultura, das crenças religiosas, da teologia. O mundo não se congrega mais, como, por exemplo, a Europa acreditou por muito tempo na Idade Média, conseguiu se congregar pela teologia medieval. Ora, no próprio avançar da humanidade, que para mim eu encaro a humanidade como um avanço, as instituições têm um papel melhor na vida do cidadão. Então, por exemplo, o que
acontecia na Idade Média, numa teologia que congregava o mundo, hoje ela não é mais tão possível de acontecer. Por quê? Porque o direito, a política se separou da igreja. Então são instituições à parte da igreja. Ora, dizer que são instituições à parte não é necessariamente dizer que uma é contra a outra. O problema é esse. A partir do momento que nós descobrimos que há uma pluralidade cultural, nós somos ameaçados por nossa própria descoberta. Por quê? Porque eu admito que a minha crença, a minha cultura, o meu núcleo religioso, social, civilizatório, não é o único, mas apenas um entre determinados outros. Eu de súbito passo a não ter mais onde ponderar a minha identidade. O que acontece, por exemplo, no discurso de Silas Malafaia, que atende a um público religioso no qual respeito muito, respeito todos os públicos religiosos, independente de qualquer crença ou não, porque não estou entrando no mérito teológico. Porque se eu for entrar no mérito teológico, eu vou fazer a pergunta: ora, o que salva é a ação ou a crença? Eu passo longe dessa pergunta. Então, o discurso dele atende a um determinado público que gera uma relação social, ou seja, ele pelo menos se postura como tal, líder de uma instituição. Só que a instituição, via ele, não estou julgando a instituição, quero ser bem claro, estou julgando ele a partir do discurso dele, de uma única entrevista de 40 minutos, ele confunde juízo de valor com conhecimento. Não se pode elencar um juízo de valor como um conhecimento da humanidade. Por quê? Porque existem inúmeros núcleos sociais, existem inúmeros núcleos culturais, existem inúmeras manifestações artísticas nas quais elas se sustentam em verdades. A partir do momento que eu elenco essa verdade como uma verdade universal, eu apenas pretendo universalizar o mundo, como a política faz hoje, como a teologia medieval faz, quando eu tento universalizar o mundo com um juízo de valor, pretendendo que ele seja de conhecimento, isso não dá certo, porque confunde as identidades. Ora, a identidade, assim como a verdade, é plural. Ou seja, não existe uma verdade, não existe uma identidade. Existem posturas e relações frente ao mundo, frente a uma cultura. Ora, isso é um pouco compreensível porque é analisar o comportamento ético, o comportamento moral das instituições, isso diretamente no cidadão, sem colocar, por exemplo, a figura de Deus. Não colocar a figura de Deus nas relações humanas não é dizer ou é elencar que ele não existe. Não entro nessa questão, já repeti inúmeras vezes, mas para algumas pessoas pode ser um pouco difícil de entender isso. Mas é possível que eu compreenda as relações humanas sem colocar ou não a existência de Deus. Como que é possível compreender as ações humanas? Ora, as ações humanas são frutos do fazer humano. Um fazer humano, ele é passível de ser compreendido. Assim como, por exemplo, eu compreendo um romance, compreendo uma língua, compreendo um amigo diferente de mim por afinidade, é possível também que eu compreenda a postura do outro, que eu compreenda a cultura do outro. Mas para isso, a minha cultura, o meu núcleo social, ele não pode se manter numa espécie de bolha ou de uma proteção ou de uma trincheira. Não, eu tenho que experimentar a cultura do outro, tenho que conhecer a cultura do outro. Isso é muito difícil, sim. Também não quero dar uma resposta final para toda a questão, mas eu acredito que não elencar um juízo de valor como verdade, principalmente verdade universal, aceitar que a verdade é plural, e ver a cultura, ver o nosso fazer humano, ver a religião, a sexualidade, a literatura, a música, as expressões artísticas, enfim, todo o fazer humano como humano e não único e com uma pretensão de manipular, mas sim plural e multifacetório, eu acho que é por aí que pode se levar a questão para um possível esclarecimento.
Então, se a medicina, se as ciências médicas tivessem a capacidade de resolver o problema já teria sido resolvido. Mas, por que esse problema não se evoca, por exemplo, em outras espécies? É porque é um problema humano e deve ser visto numa perspectiva humana, ou seja, das ciências humanas, dentro das relações humanas. É um problema de identidade, é um problema de consciência, é um problema de como o sujeito se vê no mundo, como ele se comporta, qual o papel dele perante as outras relações. Porque, por exemplo, se formos apelar para a medicina, tudo que foge de um padrão que eles não têm um padrão, por exemplo, de dizer o que é anormal, porque para dizer o que é anormal tem que saber o que é normal, é transtorno. Então a medicina ela vai resolver desse jeito. Não é preconceito nenhum, mas não é preconceito nem desprezo, mas é apenas a forma tecnicista de ver a questão sexual. Por exemplo, de um pai de família que tem atração sexual pela vizinha e gosta de se masturbar vendo a vizinha, por exemplo. Lá no DSM-4 nós temos lá transtorno, voyeurismo, alguma coisa assim. Não sei precisar o código que tem lá no DSM-4, que são os códigos de transtornos comportamentais e sexuais, né? Mas tudo que foge de um padrão de um pseudo padrão de normalidade, porque não existe um único padrão de normalidade, como eu disse, é plural. Se for pela medicina, vai ser transtorno, vai ser doença, vai ser patologia. Então, eu falo medicina, mas falando das ciências médicas em geral, ela não atende ao anseio de uma resposta. O que eu estou querendo trazer é a questão para o lado social, para o lado humano. O problema é que o mundo está se congregando hoje de uma forma como nunca foi imaginado. Como, por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial. Que ela junta o mundo de uma tal forma, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, a própria medicina, a internet, o avanço da tecnologia, enfim, isso tudo contribui para uma globalização, para uma pseudo-união global de tudo. Só que nessa pseudo-união global de tudo, nesse caldeirão de culturas, existem N culturas e nenhuma é sobressalente pela outra. Então, deve-se aceitar a diferença e deve-se cultivar a capacidade humana de compreensão. Porque eu acredito que, mesmo que sendo paradoxal, a atividade de explicar e compreender, ela é possível a partir do momento que o humano que o ser humano, que o homem, que uma cultura, que uma civilização, que uma sociedade eleve sua capacidade de respeito a outra cultura e olhar o outro como si mesmo. Se colocar no lugar do outro, como, por exemplo, já dei um exemplo de como compreendo uma língua diferente, como compreendo um romance. Vou dar um exemplo, por exemplo, comigo. Primeira vez que estive em São Paulo, no mesmo país que eu vivo, que tem uma mesma identidade, visitei um museu e tive a oportunidade de ir no Museu da Luz escutar o Bumba Meu Boi. Ora, quando eu cheguei em São Paulo, eu não vi nenhuma linha geográfica que pudesse demonstrar tal diferença. A única coisa que pode demonstrar a diferença individual, a diferença de identidade, é a cultura. Então, quando eu experimento um sotaque diferente, quando eu experimento uma cultura diferente, eu posso me reconhecer e reconhecer o outro como diferente, e posso, com esforço, isso não é uma atividade, jamais é um exercício inofensivo, mas com esforço eu posso praticar tolerância perante o outro. Isso, no ponto de vista institucional, uma religião cultivar a diferença com a outra, isso sem misturar política, ou misturar crença, como já foi muito feito, e principalmente sem elevar um juízo de valor como conhecimento. Juízo de valor não é conhecimento, o juízo de valor é um problema pessoal. Espero não ter
Espero ter feito muitas perguntas ao invés de respostas. Meu papel aqui não é esse, responder nada. E estou aberto às novas críticas que possivelmente venham a surgir. Obrigado.